Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Amém? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os inscritos no nosso canal. Muito obrigado. Está crescendo o grupo de pessoas que têm nos ajudado lá no nosso canal. Quero pedir a todos que continuem se inscrevendo, continuem anunciando o nosso canal. Isso nos ajuda para que nós possamos publicar ainda mais textos, ainda mais informações. Deixe o seu like, faça o seu comentário de forma ordeira. Deus, compartilhe o nosso trabalho, que é tudo para a glória de Deus. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida de todos aqueles que assistem neste momento esse vídeo, essa mensagem. Eu trouxe uma palavra de Deus para fortalecer a sua fé e animar o seu coração, para que você continue firme nesse propósito de servir a Cristo e de buscar aquilo que é a dádiva maior de Deus para a humanidade, que é a nossa salvação. Então, para isso, nós precisamos aprender e entender aquilo que Deus ele quer falar aos nossos corações, nos direcionar para que nós possamos alcançar esse grande prêmio que vem da parte do Senhor. Eu quero orar junto com você neste momento. Pai eterno, Deus amado, Senhor Todo-Poderoso, Senhor da glória, Deus, aqui estamos mais uma vez, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor abençoe profundamente, que o Senhor ilumine profundamente o coração dessa pessoa que ora junto comigo, Senhor, nesse instante. Que o teu poder, Senhor, manifestado pelo teu Santo Espírito, abra, Senhor, o nosso entendimento nessa hora, para que nós possamos ver, a entender tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Ó Espírito de Deus, nos dá o entendimento e fala conosco, nos orientando o caminho que nós devemos tomar. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, graças a Deus. E eu quero fazer uma leitura no livro de Gênesis, no capítulo de número 13, o verso 14. Diz assim: E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: Levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Romanos, no capítulo de número 4, eu quero fazer uma leitura a partir do verso 18. Diz assim a palavra de Deus: o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu a fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão, chamado pai da fé. Abraão recebeu um título do próprio Deus, amigo de Deus. Imagine a condição do coração do homem que Deus olha e diz e atribui a ele esse termo, amigo de Deus. No livro de Gênesis, no capítulo de número 12,
praticamente começa a história, né? 11, 12. Praticamente começa a história de Abraão. O capítulo de número 12, capítulo número 12, os versos do 1 ao 4, nós vamos examinar o seguinte. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Na verdade, essa relação, né? Essa mensagem que Deus ele passa para Abraão, essa não é a primeira vez. Já quando ele ainda estava em Ur dos Caldeus, ele já houvera recebido uma mensagem da parte de Deus. Aqui ele já estava em Arã, quando ele havia saído de Ur com o seu pai e o Tera, e agora eles já estão em Arã, indo em direção a Canaã. Na verdade, Deus havia dado uma ordem para que eles seguissem. Eles pararam em Arã e ali eles permaneceram durante um tempo. Mas o que eu quero que vocês observem é que no capítulo de número 11, né, Deus ele já havia falado com Abraão anteriormente. 11, 27, diz assim a palavra do Senhor: e estas são as gerações de Tera. Tera gerou a Abraão, a Naor e a Arã, são os irmãos de Abraão, Naor e Arã. E Arã gerou a Ló, que é o que termina indo junto com Abraão, né, o sobrinho de Abraão, filho do irmão de Abraão. E morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo. Então, ainda em Ur dos Caldeus, esse irmão Arã, irmão de Abraão, ele morre. E neste momento ainda estava vivo Tera, porque Tera, depois desse momento, né, por um motivo qualquer, talvez desgosto ou uma outra coisa qualquer, já que Tera tinha uma vida estabelecida, né, naquele lugar. Ele era fabricante de ídolos, né, ele fabricava ídolos e ele tinha uma vida estabilizada naquele lugar, né? Talvez tenha sido a morte de Arã que tenha te causado alguma, né, indignação ou algum desgosto ou alguma tristeza e que o levou a sair, né, daquela terra, Ur dos Caldeus, indo em busca, né, indo na direção de Canaã. E eles param em Arã, né, Padã Arã. E aí, o verso 28 diz assim: e morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abraão e a Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai. E a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. Então ele fica habitando ali, na terra de Arã, na terra de Padã Arã, e
o pai de Abraão, ele morre, Tera, ele morre. E depois da morte, então, Abraão, ele sai e vai em direção a Canaã. A Bíblia conta que eles passam por várias situações adversas, né? Ele termina indo para o Egito por falta de alimento. Mas o mais interessante de tudo, o que eu quero que vocês percebam, que o Espírito Santo de Deus quer falar a mim e a você, que ele descumpre, na verdade, uma ordem, porque Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela, né, do meio da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Só que ele leva consigo o seu sobrinho Ló. Né? E como nós lemos aqui no capítulo número 3, o verso 14, houve um conflito, porque Abraão começou a ser muito abençoado e Ló também, porque Ló estava debaixo da bênção de Abraão. Então ele recebia praticamente, né, tudo da bênção de Abraão. Ló não tinha muito discernimento das coisas espirituais. Né? Abraão era mais focado nesse propósito de uma forma mais firme. Só que o crescimento deles começou a ficar uma coisa tão evidente, tão clara, a ponto de causar uma discordância entre os trabalhadores de Ló e os trabalhadores de Abraão. E eles começaram a entrar em conflito. E a grande preocupação de Abraão era exatamente os povos que estavam próximos ali. Né? Eles não poderiam ver aquela situação, porque isso gera um enfraquecimento entre ali a família. Então, o que foi que aconteceu? Abraão, sabiamente, conversando com Ló, disse para ele, olhe, não dá mais para que nós permaneçamos juntos neste lugar. A terra já não comporta mais as bênçãos que Deus derramou sobre as nossas vidas. Então não nos cabe mais aqui neste lugar. Escolha a esquerda, escolha a direita. Para onde você for, eu vou para o outro lado. Então Ló escolheu um lado e automaticamente Abraão escolheu ir para o outro lado. E aí foi quando, assim que eles se separaram, Deus falou com Abraão, no capítulo de número 13, verso 14, que nós lemos, que vou ler de novo, para a glória de Deus. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, depois que Ló saiu, levanta-te agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente. Olhe que logo após a separação, Deus olhou e disse, olhe, tem uma bênção maior para te apresentar. Amém? Então, às vezes, tem alguma coisa, né, na nossa vida que a gente precisa tirar, alguma relação, né, mal resolvida que a gente precisa tirar, né, para que a gente possa receber de Deus verdadeiramente a bênção maior. Amém? Então, que Deus vos abençoe poderosamente. Sou muito grato mais uma vez e que Deus derrame bênçãos poderosas sobre a tua vida em nome de Jesus. Amém? Paz.